Fala, meu lindo, minha linda, tudo bem com você? Estou muito feliz que você está aqui nessa palavra. Eu tenho certeza que vai ter uma resposta de Deus para você e que provavelmente vai mudar uma decisão ou várias decisões da sua história, da sua caminhada. Então fique comigo. Se eu pudesse te dar um conselho, elimine distrações, sabe? Dedique esse tempo de qualidade para você, para a sua vida espiritual, para a sua vida com Jesus, que eu tenho certeza que vai fazer muita diferença na sua casa e na sua vida. Eu quero, antes de começar, te pedir um favor muito importante. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal. Por favor, até a menina compartilha, curte o vídeo. Aí, ó. Muito obrigado. Tá vendo? O pessoal tá falando aqui, gente. Curte o vídeo, manda pros amiguinhos. Top. Sininho. Tem um sininho. O sininho é importante porque daí você é notificado quando tiver mensagem nova. Quer que tem mais? Likes. Irmão, aí ó, todo mundo sabe. Então você também sabe. Mas só seja humilde, ajuda nós. Vamos pra cima, que agora eu quero ir pra mensagem, que é o mais importante. Vamos embora. Eu estava nos Estados Unidos. Nossa, que chique. Eu estava nos Estados Unidos. Grandes coisas. Bom, eu vi uma frase, e essa frase brotou no meu coração uma busca de uma mensagem. A mensagem estava no caminhão de bombeiros e estava escrito 911. Tô brincando. Tava... Precisa amadurecer urgente. Estava escrito assim: First in, last out. Que significa primeiro a entrar, último a sair. Essa palavra, essa frase, ela veio com uma flecha no meu coração. Primeiro a entrar, o último a sair. E quando eu olhei isso, e você sabe o que um bombeiro faz? O bombeiro entra num cenário onde ninguém quer entrar, e ele não sai de lá enquanto todos aqueles que estiverem saiam primeiro do que ele. Se você for no memorial do World Trade Center, você vai ver o carro dos bombeiros que foram destruídos. Você vai ver o nome dos milhares de bombeiros que entraram e nunca saíram. Mas os nomes estão no hall da fama dos heróis dos Estados Unidos. Está lá. Eles entraram, não conseguiram sair, mas na verdade saíram para uma existência permanente. Mas isso é muito forte. First in, last out. E aí o Senhor me deu uma palavra. A palavra começou com uma direção. E a primeira direção que o Senhor me deu é que para viver é necessário ter coragem. Para entrar nas batalhas da vida é necessário ter coragem. Somado a isso, vi um homem, um desses homens do YouTube, um cara muito inteligente, eu não me lembro o nome, senão eu falaria, não tenho problema nenhum de reconhecer. Mas um cara muito inteligente. Eu falei, caramba, que importante, interessante o que ele disse. Ele falou o seguinte: tempos difíceis geram homens fortes. Homens fortes geram tempos fáceis. Mas tempos fáceis geram homens fracos. Homens fracos geram tempos difíceis. E tempos difíceis geram homens fortes. É cíclico. O desafio que a gente enfrenta hoje é que nos dá a força para lutar com a vida amanhã. É necessário ser provado. É necessário, batalhar. É necessário lutar. Mas para isso acontecer, a gente precisa ter coragem. Só que eu entendi uma coisa, que normalmente nós somos fruto da geração. Normalmente não, isso é normal. Nós somos fruto de uma geração que veio antes. Então, se a geração que veio antes era uma geração forte e nos proporcionou uma vida fácil, talvez a gente seja mais leve, mais easy. Mas se o que veio antes foi muito difícil, a gente seja extremamente forte. Só que agora, como extremamente fortes somos, talvez queremos facilitar para os nossos filhos. E aí mora o perigo. Porque tudo aquilo que nos custou caro para os nossos filhos é de graça. Tudo aquilo que custou suor e lágrimas para eles é simples.
O que para nós tinha preço, para os nossos filhos nem significado tem. E esse é o perigo de uma geração que conseguiu virar. Mas existe o pior nisso tudo, é quando nós somos a geração que vem após aqueles que fracassaram. E aqui é onde entra a palavra de hoje. Sabe, quando somos os filhos de uma geração que fracassou, que vieram antes de nós, e nos pilares que julgamos ser importantes, fracassaram. A gestão que era para nos impressionar e inspirar foi fracassada. Então nós não temos um ponto de partida. Então o first in, last out é basicamente impróprio. Porque como assim eu entro numa batalha de que quem veio antes que eu já perdeu? Como que eu entro em uma guerra sabendo que alguém já entrou antes de mim e foi derrotado? E eu confesso para você que isso pegou meu coração, e eu fiquei orando e dizendo: Jesus, eu preciso entender uma palavra, porque tem muitos que quem veio antes perdeu. Então não existe o first in, porque quem foi o last out nunca saiu e perdeu. Já parou para pensar aqui? Como que eu falo para um filho de um bombeiro do World Trade Center, que morreu, que agora ele tem que ser o próximo bombeiro a entrar na cena de tragédia, se ele já viu a derrota? Eu estava em Chapecó, no cenário de uma das maiores tragédias que o Brasil já viveu. E sabe, eu estava sendo entrevistado por um jornalista que perdeu o irmão na tragédia e que era jornalista também. E ele fez a entrevista, ele conseguiu, sabe, compor os sentimentos, ele ficou bem equilibrado, mas quando ele disse muito obrigado aos ouvintes e desligou a transmissão, ele desabou de chorar. Ele me disse: cara, eu estou no lugar do meu irmão, e meu irmão estava no avião que caiu, e ele morreu, ele é uma das vítimas fatais do acidente. Como que eu falo para esse cara? Como que eu falo para ele first in, last out? Como que eu digo para ele que é possível vencer uma batalha que alguém veio antes dele e perdeu? Você está entendendo? Como que eu falo para um filho de um pai divorciado que ele vai casar e vai ser feliz? Como que eu falo para um filho de alguém que o pai fracassou financeiramente, que Deus pode prosperar a vida dele? É difícil. Josué, capítulo de número 1, versículo de número 5. Você nunca mais vai esquecer dessa palavra. Grava ela comigo. Guarda e grava no teu coração. Moisés, não haverá homem capaz de permanecer de pé diante de ti. Deus está falando isso com um homem chamado Josué. Em todos os dias da tua vida, tal como estive com Moisés, assim também estarei contigo. Não falharei contigo, tampouco te abandonarei. Eu vou ler de novo. Não haverá homem capaz de permanecer de pé diante de ti. Em todos os dias da tua vida, tal como estive com Moisés, estarei contigo. Não falharei, tampouco te abandonarei. Não tenho eu te ordenado ser forte e de coragem? Não temas, tampouco fique desanimado, pois o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que fores. Verso 11: passai pelo meio do acampamento e ordenai ao povo dizendo: preparai as vossas provisões, pois em 3 dias atravessareis sobre esse Jordão, para entrardes na posse da terra que vos dá o Senhor vosso Deus, e nós não estaremos sozinhos. Eu vou te dizer por que eu não consigo ler isso sem chorar. Porque eu sei a história anterior. A história anterior é: ninguém havia entrado na terra prometida, a geração de Moisés fracassou.
Deus não fracassou com eles, Deus não desamparou eles, Deus não abandonou eles. Deus sempre esteve presente, mas eles fracassaram com Deus, eles abandonaram a Deus, eles se viraram contra Deus, eles desobedeceram a Deus. Portanto, andaram 40 anos no deserto e nunca chegaram na terra prometida. E agora, Deus tem que pegar no meio das cinzas um rapaz. A verdade não é um, é dois: Josué e Caleb. Só que como você pega das cinzas alguém que viu a destruição, e agora você diz: contigo eu vou ser fiel, sendo que com os outros ele também havia sido. Entende? Como que eu chego para alguém e digo: na tua vez vai dar certo, contigo não vai acontecer igual, a destruição que os teus olhos viram não será a realidade da tua casa? Como? Pois bem, é por isso que eu amo a palavra, porque a palavra ela é poderosa, e tão poderosa a ponto de ignorar o nosso ponto de partida e nos fazer acreditar somente no ponto de chegada. É como se Deus olhasse para mim e para você dizendo assim: não importa o que você viveu até agora, não importa de onde você saiu, não importa quem é seu pai, não importa quem é sua mãe, não importa se quem veio antes de você fracassou, não importa se quem veio antes de você perdeu, não importa o que aconteceu, eu não estou ligando para o teu passado, eu estou te apontando para o teu futuro, e o teu futuro independe do teu passado. O teu presente é importante, o teu passado irrelevante, o teu futuro uma realidade breve que vai chegar. Mas David, quem veio antes de mim fracassou. É por isso que a palavra de Deus é poderosa. Com você não vai acontecer. Da sua vez, se os princípios forem respeitados, se você não abandonar Deus, se você não virar as suas costas para Ele, com você não vai acontecer. Ele não vai te desamparar, tampouco te abandonar. Ele estará contigo por onde quer que você fores. Lembra lá do início: Abraão, aonde tu colocar a planta dos teus pés, eu abençoarei. Olha para as estrelas do céu. Lembra, sai da tua terra, da tua parentela, que eu te mostrarei. Mas David, as cinzas são a minha realidade. Então entenda, as cinzas eram a realidade de Josué. Só que chega uma hora que a gente vai ter que entender que se a gente quiser desistir, o caminho é fácil demais. A gente tem motivos de sobra. A gente tem. Porque quem veio antes talvez fracassou. Quem veio antes talvez até mesmo desistiu. Então a gente olha para o passado e diz: não, eu não vou conseguir, eu vou desistir, eu vou abandonar esse negócio. Eu não consigo, eu não quero, eu não vou. Mas se você, esquecer do passado um pouco e ouvir a voz de Deus, a voz que te aponta para o futuro, a voz que você vai ouvir é a voz dessa palavra: ei, eu não vou te desamparar, eu vou estar com você aonde quer que você for. Você não vai se sentir sozinho. Seja forte, corajoso, que tudo aquilo que alguém que veio antes não conseguiu será a tua realidade. Entenda, não é motivação, é a promessa da palavra. O fato de alguém que veio antes desistir não fez Deus desistir de quem veio depois. Olha que poderoso isso. Quem veio antes desistiu. Deus não desistiu da sucessão de quem desistiu. Eu vou dizer para você nunca mais esquecer: quem veio antes desistiu, porém Deus não desistiu da sucessão daqueles que desistiram, quanto mais da geração que virá após você. Você está entendendo?
Deus não está preocupado com o teu ponto de partida, porque Deus já conhece o teu ponto de chegada. Deus não está preocupado com a tua geografia, porque Deus já conhece o teu endereço final. Ao invés de você começar a olhar para trás e viver preso naquilo que aconteceu, comece a mirar naquilo que os seus olhos ainda não enxergam, mas que a sua fé te faz crer de todo o coração. Declare sobre você, em nome de Jesus. O livro de Josué é um livro de cinzas. Todos que estão aqui eram as cinzas de uma geração que perdeu. Todos que estão aqui. Porque a Bíblia diz que Deus chamou Moisés e falou: Moisés, não vai entrar mais ninguém dessa geração. Só vai entrar quando o último dessa geração se for. Aí, meu lindo, eu confesso para você que eu entendo a dor de quem fica, porque é ruim ficar. Nesse caso, por mais que você vai ter a chance, mas é ruim ficar, porque você tem uma sombra sobre você de fracasso. Olha para mim, lindo. Talvez você tenha vivido até aqui debaixo da sombra de um fracasso. Sabe? Até agora as tuas decisões foram pautadas em uma dor, uma circunstância que se sobrepõe às suas escolhas. E até agora a impressão que você tinha, vamos colocar já no passado, é porque, como deu errado com quem veio antes, era impossível de dar certo na sua vez. Então, lindo, deixa eu mudar a sombra que está sobre você. Tire a sombra do passado e coloque a sombra do futuro. Grava o que eu vou te dizer. Na sua vez, não vai dar errado. Deixa eu te dar uma palavra de esperança. O Senhor não irá te abandonar. Seja forte, corajoso, tem de bom ânimo e possui a terra que Ele preparou para você. Levanta, sacode a poeira, sai debaixo dessa sombra do passado, porque algo extraordinário está vindo sobre você. As estações estão preparadas e a primavera está chegando. Sai do inverno correndo, meu lindo, e grava isso no teu coração para sempre. Sê forte e tenha coragem, pois eu te ajudo. Eu não vou te desamparar, tampouco te abandonar. Entenda, o problema de quem veio antes não foi a falta de Deus. Não esquece, não coloque na conta de Deus aquilo que Ele não tem culpa. Então você já sabe o que não deve ser feito. A minha esperança com você é que você entenda que a vida é um first in, last out. E que por mais que você não queira ser o primeiro a entrar, a vida vai te colocar em algumas coisas que você vai ter que entrar. Mas agora, lindo, você já entrou. Não para no meio da caminhada. Não saia sem o hino de vitória cantando no peito, sabe? Não desista. Você entrou no casamento, não desista do teu casamento. Você teve filhos, não desista dos teus filhos. Não desista do seu trabalho, não desista do seu chamado, não desista da sua profissão, não desista de construir um legado. Você já entrou na guerra, você já está no meio do incêndio. Portanto, agora é first in, last out. Você só vai sair quando o fogo parar. Você só vai sair quando o seu casamento for reestabelecido. Na verdade, você nunca mais sai. Aí é para sempre, bebê. Mas você só vai parar de lutar quando a vitória chegar. Em nome de Jesus. Amém.
E um dia pegou fogo na minha cidade. E o dia era 23 de abril de 2009. Teve um grande incêndio. Era uma quinta-feira. E o incêndio tomou conta. E eu entendi que precisava de alguém. Que esse alguém era eu. Eu era o menos indicado. Eu não tinha nenhuma aptidão. Mas não tinha como fugir. O incêndio começou na minha frente. Eu vi. E foi nesse dia que eu entrei na maior guerra da minha vida. Que eu entrei na maior batalha da minha história. Como assim? Não estou entendendo. Foi nesse dia que eu aceitei a Jesus como meu Salvador. First in. Eu entrei no meio do incêndio. Só que só que eu peguei fogo. E eu ainda sigo pegando fogo. E eu quero pegar fogo para o resto da vida. Porque tem incêndios que a gente entra para apagar, mas tem incêndios que a gente entra para incendiar junto. Meu lindo, existe um mover acontecendo na nossa nação. E eu quero que você incendeie junto comigo. Não vamos desistir, nós não vamos abandonar, nós não vamos pular. Jesus, eu quero pegar fogo. E eu nunca mais quero que o fogo apague. Em nome de Jesus, Pai, nós não iremos desistir porque batalhas anteriores foram perdidas. Jesus, eu quero entrar na batalha para vencer. Jesus, eu quero, viver uma nova estação. Eu quero fazer tudo diferente. Declare isso sobre você. Da minha vez vai ser diferente. Não importam as cinzas, não importa o que veio antes. Jesus, eu quero entregar a minha vida para Ti. Quem veio antes nunca viveu contigo, mas eu quero viver contigo. Em nome de Jesus, Paizinho. Em nome de Jesus, Papai. Nós vamos entrar e só vamos sair quando acabar. Em nome de Jesus, amém.